Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra e nos guarda do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. Irmãos, essa leitura que se encontra em Ezequiel 33, eu creio que vai falar com o coração de muitos ouvintes nessa tarde. Agradecemos a Deus porque Deus tem sido bom e misericordioso com cada um de nós, concedendo a vida, saúde e condição. Eu tenho visto muito quadro difícil no Rio de Janeiro, pessoas perdendo a vida, pessoas enfermas, pessoas que estão totalmente desiludidas das suas vidas. Mas nós aqui hoje nos encontramos respirando, ouvindo, podendo falar, e assim é tudo por graça de Deus, que é o Criador da vida e que nos doou vida a cada um de nós. Quando o próprio Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Ezequiel 33 está escrito assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas o que der-se por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vier, disser que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier a levar uma vida, dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu
sangue derramarei da mão do atalaia. Ai de ti, pois, filho do homem, que te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá. E se tu não falares para desviar o ímpio do seu mau caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta ele se não converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas de tu livrarei-te da tua alma. Tu, pois, filho do homem, dizes à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, sobre nós, morreremos então. Diz-lhes, veio e diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dizes aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela, quanto a impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua iniquidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, continuando na sua injustiça,
praticar iniquidade, não viverá. Em memória de todos as suas justiça, mas na sua iniquidade que praticou, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele converter do seu pecado e fizer justiça, juízo e justiça, restituirei esse ímpio o pecado, pagando o furtados, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De tal modo, os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é certo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é certo. Desviando-se o justo da justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua iniquidade e fazendo justiça, justa justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis, não é certo o caminho do Senhor. Julgai-vos, ei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Leitura grande, uma leitura complicada, Velho Testamento, profeta Ezequiel. O que está dizendo aqui? Na época de Israel, algumas pessoas edificavam as suas fortalezas, as suas casas, em colinas, em morros, em montanhas, e lá de cima eles faziam uma guarita e colocava um vigia, que era chamado atalaia. E assim aquele vigia ficava olhando. Quando ele via lá na planície, lá embaixo, uma poeira, cavalo correndo, alguém se movendo, o inimigo vindo, ele estava ali para tocar a trombeta. E aí aqueles que estavam no campo, cuidando da lavoura, plantando, fazendo algo, ouvia a trombeta e assim escapava por sua vida antes que fosse alcançado pelo inimigo. Mas se aquele que estava no campo ouvisse o atalaia tocar a trombeta e não desse ouvido ao som da trombeta e ficasse no campo e o inimigo viesse e ceifasse a sua vida com a espada, o sangue dele seria sobre ele mesmo, porque não ouviu e não deu ouvidos à trombeta. Trazendo para a parte espiritual, Jeremias era o atalaia que Deus constituiu para tocar a trombeta e dizer ao povo que o caminho deles era de morte
e que eles tinham que se converter dos seus maus caminhos. Porque se eles ouvissem o que Jeremias estava dizendo e não desse crédito, nem Deus, nem Jeremias e ninguém seria culpado da morte e da condenação daqueles que ouviram a pregação de Jeremias e não quis aceitar. Então, hoje, como está escrito aqui, Jeremias 33, Deus constitui atalaias para levar a palavra e a verdade. Doa a quem doer, escute quem quiser escutar, faça, pratique o que você quiser, mas de uma coisa você não pode acusar, que alguém tem culpa do seu pecado. Se você não se arrepende, que aqui é o próprio Deus quem manda o profeta falar. Diz ao ímpio que se ele se converter do seu mau caminho, do seu pecado, e convertendo ele, praticar obra de justiça para a glória do nome de Deus, ele certamente viverá. E aqui é vida eterna. Mas se o ímpio disser, no primeiro momento, que se converte, mas depois voltar a praticar obras de condenação, ele também morrerá. Mas se o ímpio não ouvir a palavra, ele também morrerá. E diz aqui a palavra de Deus, que se aquele que ouve a palavra, a pratica e vive ela, certamente ele vai ter a vida eterna. Porque em João 10, só para lembrar, Jesus falou, foi Jesus que falou: o diabo veio para matar e roubar e destruir. Eu, Jesus, dizendo, vim para que todos tenham vida e a tenha com abundância. E naquela época, antes de Jesus, Deus constituiu vários profetas, Jeremias, outros que ele, Ezequiel, Daniel e outros que ele elegeu para que falasse para o povo. E o povo, muita gente, nós conhecemos a história, que Deus fez tudo para o povo de Israel, mas muita coisa Deus fazia para o povo, e o povo, com o coração duro, fazia o quê? Desobedecia. Deus ensinava, Deus dava para o povo toda a condição para que eles fossem o povo escolhido de Deus. Mas sempre o homem desviava, sempre o povo errava, caminhava, mas sempre voltava ao erro. E Deus, nesse momento, já estava dizendo para o povo que já era o fim daquela caminhada e que ele não queria sacrifício, mas queria obediência. E ele constituiu Ezequiel como profeta para falar para o povo: Deus só quer que vocês pratiquem obras dignas de justiça de Deus. Deus não quer que vocês pratiquem obras de iniquidade. E foi só isso que Jeremias pregou. E ele não mudou a linha da pregação. Mais para frente, ele prega em Ezequiel 34. Eu nunca anunciei igreja aqui, todo mundo sabe disso. Eu sou da Congregação Cristã do Brasil, não anuncio igreja, não anuncio placa, não anuncio nada. Mas uma coisa que todo mundo precisa saber, e tem um monte de gente que se diz pastor, um monte de gente que se diz teólogo, padre, doutor em Bíblia, mas a Bíblia está dizendo aqui que não existe outro pastor a não ser Jesus Cristo. Está escrito em Ezequiel 34, eis que eu constituirei um pastor que cuide das minhas ovelhas. E Ezequiel 34 diz: ai dos pastores que arrancam a lã das ovelhas. Naquela época, Ezequiel profetizou que só haveria um pastor.
E hoje em dia, muita gente toma o nome para si de pastor. Isso é usurpar o nome de Cristo, o verdadeiro e sumo pastor. Porque quando Paulo pregou, ele pregou dom de pastorear pelo Espírito Santo. Você não vai ver na Bíblia os apóstolos, ninguém chamando o outro de pastor. Não tem na Bíblia ninguém chamando ninguém de pastor, mas tem profeta, tem sacerdote, tem apóstolo, mas pastor não tem. Esse nome, quem criou e usurpou foram alguns homens, não sei por qual motivo, se por vantagem ou se por falta de entendimento, não sei por quê, mas isso na Bíblia não tem. Continuando a pregação de Ezequiel 33, essa pregação de Ezequiel 34 é para um outro dia. Mas o que eu quero dizer, Jesus disse, e Deus usou, dizendo assim, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo. E ele foi e falou aquilo que Deus mandou falar. E hoje, nessa pregação aqui, eu quero dizer a você, Jesus Cristo foi debochado, humilhado, e no último momento, eu vejo Jesus Cristo. Hoje em dia, eu não sei, mas muitas pessoas falam que sim. Isso é provado, que quando a pessoa perde muito sangue e está vivendo a ânsia da morte, ela tem muita sede. E nesse momento, Jesus estava vivendo a ânsia da morte. E ele pediu água. Você sem estar vivendo a ânsia da morte, você sem estar vivendo essa dor de perder o sangue, de estar todo ferido e o sangue exalindo, a sede, quando você não tem água para beber, é horrível. É muito horrível você estar com sede e não ter água para beber. Você imagina na ânsia da morte. E sabe que os homens dessa terra que ganharam a vida, que tiveram tudo que nós temos hoje, ofereceram para Jesus uma esponja com vinagre, quando Jesus teve sede na cruz do Calvário. E Jesus disse, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que faz. E realmente eles não sabiam. Porque se algum ser humano, sabendo o que está fazendo, é capaz de ferir uma pessoa como Jesus, que era humilde, que era um homem que só fazia a bondade, milagre, que veio trazer a vida, e aqueles homens foram capazes de fazer o que fizeram com Jesus. Então eu digo a você, o pecado, ele toma o ser humano e transforma o ser humano em um instrumento de destruição, de morte. E ali, a morte de Jesus, ela aconteceu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas a morte desses homens, que através do pecado se constituíram, porque está dizendo, o salário do pecado é a morte. Através do pecado desses homens, eles colecionaram para eles morte e condenação. E eles não vão ressuscitar e não vão estar na vida eterna com Deus, mas na maldição e a condição que eles escolheram estar. Por isso que Jesus disse, se eles soubessem o que eles estavam fazendo, eles não fariam jamais. Então, é o que eu digo, o pecado, ele tira a tua noção, ele tira o teu raciocínio, ele tira a tua forma de enxergar, ele muda tudo em você, até o teu sentimento. Quantas pessoas têm prazer na morte, na destruição, no mal, mas não tem prazer no amor, na bondade, na vida, mas tem prazer na morte, em tudo que é coisa ruim. Eu passo ali, eu morei em Realengo, morei na Zona Oeste em vários lugares, frequentei várias favelas da Zona Oeste, Parada de Lucas, e vou te dizer, a coisa mais horrível do mundo é você passar de trem e ver no muro da linha do trem aquele monte de barraquinha, sabe?
cheia de pessoas sendo mortas, destruídas pelo crack, sem comer, magro, zumbi, sem vida, sem família, sem nada. E você vê sendo destruído ali. E as pessoas não se incomodam, acha normal, acha que isso é mais um dia na vida de todo mundo. Isso é o endurecimento do coração. E quanto mais o teu coração endurece, mais você se afasta de Deus. Quanto mais longe de Deus você fica, mais difícil fica de você se aproximar dele. Mas eu quero dizer para você é difícil você se aproximar de Deus, mas para Deus se aproximar de você, é só você pedir a Deus com verdade: Senhor, se aproxima de mim. A vida que eu tenho não é uma vida boa, não é uma vida que me dá prazer, que me dá alegria. Eu não tenho alegria na minha vida, a não ser a escravidão de todo vício do mundo. Ninguém nasce com vício, ninguém nasce pecando, ninguém nasce fazendo errado. Eu tenho minha neta que nasceu há 2 meses, está lá, uma criança totalmente inocente, aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a comer, tudo nós aprendemos. Por que nós não aprendemos as coisas certas e boas? Por quê? Porque hoje no mundo tem mais gente para ensinar o mal, a coisa ruim, do que para ensinar o bem. Porque ensinar o bem dá trabalho, ensinar o bem você tem que dar exemplo, ensinar o bem, se você diz para alguém não rouba, você não pode ser ladrão. Se você diz para alguém não minta, você não pode ser mentiroso. Se você diz para alguém não faça fofoca, você não pode ser fofoqueiro. Se você diz para alguém seja honesto, você tem que ser honesto, porque senão você está sendo hipócrita. E hoje em dia tem muitas pessoas hipócritas que inclusive usam o nome de Deus. E eu digo, tenho pecado, sou ignorante, não tenho paciência com pessoas barbadas que poderia estar fazendo certo, mas tem prazer de fazer o errado. Não tenho paciência. Tenho paciência com criança, mas com adulto, ficou de maior, você faz o erro porque tem prazer no erro, e não porque você é inocente. Se você não consegue controlar os teus erros, peça ajuda a Deus, e Ele vai te ajudar. Não é nenhum homem nessa terra. E vou dizer aqui, vou repetir, não vá em história de pastor, porque não existe pastor em Bíblia nenhuma. É invenção. Agora, se você prefere ir ao intermediário do que ir direto a Deus, é com você. Mas se eu fosse você, eu ia direto a Deus. Senhor, aqui está o meu coração. Aqui eu entrego o meu coração, a minha vida. Tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê. O Senhor conhece tudo que há em mim, a minha mente e o meu coração. Então, meu amigo, meu irmão e minha irmã, eu repito novamente, os tempos estão se findando. Tudo está se cumprindo. E como está escrito, muitos seriam pegos de surpresa. Muitos seriam enganados. Muitos seriam enganados por quê? Porque queria ser enganado. Muitos não ouviriam a verdade. Muitos rejeitariam a verdade. Mas alguém tem que pregar a verdade para que ela seja rejeitada, para que cumpra o que está escrito na Bíblia. Muitos rejeitariam a verdade. E eu digo a você, a minha vida, ela está para servir a Deus, para ser instrumento de Deus. Enquanto Deus quiser que eu seja instrumento, que eu sirva e que eu viva para Ele, eu vou fazer isso para a glória do nome dEle. Não porque eu seja alguma coisa, porque nem estudo eu tenho, leio pela misericórdia que Deus dá. Mas uma coisa eu digo a você, vale a pena você ter comunhão com Deus, vale a pena você servir a Deus. Como eu disse no começo, eu nunca falo da igreja aonde eu vou congregar, que é a Congregação Cristã do Brasil. Mas lá nós não temos pastores, temos cooperadores,
que é o que tem na obra e o que está na Bíblia. Cooperador, isso está na Bíblia. Lá nós temos o ósculo santo, que é onde você compartilha a paz, o amor, a fraternidade com o seu irmão e com a sua irmã. Se você quiser visitar a congregação, tem um monte aqui. Tem aqui, tem no Paraíso, tem aqui na cidade inteira. Manejo, Maravilha, Alegria, vários bairros tem. É só você perguntar onde tem e você vai e congrega. E Deus vai falar com a tua alma. Agora, se você não fizer, tudo bem. Só saiba de uma coisa. Eu e você somos pessoas pecadoras, porque esse mundo, ele corrompe. E eu e você precisamos converter, como está escrito aqui. Se eu disser ao ímpio, e ele ouvir, e se converter do seu caminho, do seu mau caminho, eu darei, ele viverá. Eu darei a vida a ele, e ele viverá. Mas se eu disser ao ímpio, e ele rejeitar, e ele não se converter do seu mau caminho, certamente morrerá. Não é palavra do Rodrigo, não é palavra do homem. Essa Bíblia está escrita desde 5 a 6 mil anos atrás. Quem não quiser ouvir, tem que reclamar com Deus. Quem quiser contestar, reclama com Deus, porque foi Ele quem mandou o homem pregar. E eu estou fazendo o que Deus manda. Muita gente, chega um homem na tua porta e fala, ó, você faz isso e isso, e você faz. Agora, Deus chega na minha mente, no meu coração e diz, faz isso, isso e isso, e eu faço. Então, se você obedece o homem, também obedeça a Deus, porque eu busco primeiro obedecer a Deus e as leis da terra, as leis do homem, porque está escrito que nós temos que obedecer primeiro a Deus e depois as autoridades constituídas na terra. Essa pregação está muito grande e está aí. Quem quiser, Ezequiel 33, leia, pega uma Bíblia, tem aí no YouTube, na internet, um monte de Bíblia, escolha uma e lê, e aí você vai ver o que Deus está falando através de Ezequiel 33. Em relação ao pastor, aquele que estiver falando que eu estou falando algo errado, vai em Ezequiel 34, porque ele diz, ai dos que se dizem pastores e não são, mas são lobos em pele de cordeiro. Então, cada um faça uso do entendimento que é dado a ele na Bíblia. Mas na Bíblia não tem pastor. Tem dom de pastorear. Pastor não existe em nenhuma Bíblia. Até hoje, eu não vi em lugar nenhum da Bíblia dizendo que Deus constituiu pastor. Existia pastor de ovelha, como Davi na época era, e alguns outros. Mas pastor de ovelha, que é homem e mulher, ser humano, só existiu um. Jesus Cristo, o único, o primeiro e o único que é pastor e sumo pastor. Então, é isso. A palavra é Ezequiel 33. Se você ouvir a palavra, você vai viver. Mas se você não ouvir e rejeitar, saiba que não é palavra do homem, é de Deus. Ele diz, certamente morrerá. Então, meu irmão, faça a melhor escolha, a escolha que Jesus falou. Escolha a vida. É o que Deus quer. E está escrito que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Quem tem prazer na morte do ser humano é o diabo, porque ele é o único que veio roubar, matar e destruir. Não dê prazer ao diabo. Não morra. Dê prazer a Deus. Viva. Tenha vida. Aceite a vida de Deus para você, porque é só isso que Ele te dá. Ele te liberta de todo mal. Tudo que você faz que é ruim para a tua vida, para a tua saúde, para a tua família, para a sociedade, tudo isso que você faz que é ruim, Ele te liberta. Você só precisa pedir que Ele faça para você, porque, como eu já disse, homem nenhum pode fazer. Você não pode, eu não posso, ninguém pode, mas Deus pode. Mas se você quiser, Ele vai fazer. Senhor, a Tua palavra foi pregada, foi feita a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo encontre lugar no coração de quem ouviu a pregação
e que esse coração seja quebrantado, seja um coração de carne e não um coração de pedra, e possa se converter do seu mau caminho, e assim certamente viverá e terá a vida eterna. E eu te peço em nome de Jesus, que aquele, Senhor, que ouviu com humildade, reconhecendo que aqui não é palavra do homem, mas é a palavra de Deus, e que o Senhor é soberano em todas as coisas, Criador, e que criou essa pessoa, e que o Senhor quer que essa pessoa tenha vida, que o Senhor quer o melhor para ela, que ela possa entender isso e entregar a sua vida para o Senhor, e assim receber a salvação, a libertação, ser liberta e salva, em nome de Jesus. É o que eu oro, te peço e te agradeço desde já, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, e mais uma vez eu repito, faça a vontade de Deus para você, que é a vida eterna. Isso que Deus quer para todos os seres humanos. Ele disse aqui na palavra: não tenho prazer na morte do ímpio. Só o diabo, o inimigo, é que gosta de ver sangue, gosta de ver morte, destruição, pecado. Ele gosta, mas Deus não. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então tá a palavra, Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém.